noite a todos. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que eu recebo cada um de vocês na nossa palestra de hoje, na semana do EAD do Ensino Einstein. Estou muito feliz de dividir essa noite com vocês. E eu vou aguardar alguns minutinhos mais, alguns instantes, na verdade, segundos, minutos mais, para que todas as pessoas possam se acomodar virtualmente na nossa sala, aqui para essa nossa apresentação. Então, em mais 2 minutinhos, nós oficialmente iniciamos a nossa apresentação. Até já! Muito boa noite a todos e a todas. Nessa noite fria daqui de São Paulo, queria agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês nessa noite. É uma grande alegria recebê-los aqui na nossa instituição de ensino Einstein. E oficialmente, então, iniciaremos a nossa palestra sobre inteligência artificial e suas aplicações na gestão para tomada de decisão estratégica. Muito bem, mas antes de começarmos a falar do assunto desta noite, eu queria a sua atenção durante alguns instantes para apresentar um pouquinho da nossa instituição, a dividir com você um pouco da nossa jornada, como chegamos até aqui, até o ensino, né? E assim sucessivamente. Então, a nossa semana do EAD, primeiro recadinho da noite, ela começou no dia 30 de junho, segunda-feira, e vai até o dia 6 de julho, onde você tem aí inúmeras possibilidades para você encontrar uma palestra que vá ao seu encontro neste período, mas principalmente para você também conhecer um pouco mais da nossa estrutura de ensino, observar os nossos diferenciais, conhecer a nossa metodologia EAD e, claro, ter acesso a descontos exclusivos para você se atualizar. Então, não perca essa oportunidade. Olha, você também vai ter acesso a outras lives gratuitas. Então, durante a campanha com especialistas em saúde e gestão entre os dias 30 e o dia 4 de julho. Aponte aí a câmera do seu celular para esse QR Code e saiba mais. Nós temos temas atuais no setor da saúde, na área de administração, de gestão, temos diferenciais para o seu currículo profissional e, claro, e mais interessante, ou melhor, não menos importante, a conexão com outros profissionais renomados do seu setor. Então, não perca tempo, faça sua inscrição, escolha um dos nossos programas, você será muito bem-vindo. Então, eu queria dividir com você neste momento um breve vídeo que preparamos para te apresentar um pouco da nossa instituição. Ué, falha técnica, é isso, gente? Espera só um pouquinho.
Não estou conseguindo reproduzir o vídeo. Só um segundo. Falhas técnicas. Lã, pode ir para o próximo slide que eu mando o Não vídeo importa aqui, onde você qualquer coisa. esteja, Consegui. ó, no Obrigada, norte, no gente. sul, nem a hora, seja dia ou noite. Na pós-graduação EAD Einstein, você aprende com o melhor hospital da América Latina, no mais moderno ambiente virtual de aprendizagem. São mais de 20 cursos de pós-graduação na modalidade EAD para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, gestores da área da saúde, entre outros, além de diversos cursos de atualização. Os conteúdos e a oferta de cursos são constantemente atualizados, sempre atendendo às tendências e demandas do mercado da saúde. Na pós-EAD Einstein, a aprendizagem é baseada na resolução de problemas e casos reais, desenhados para acelerar e reforçar o seu aprendizado. Toda semana você interage em tempo real com especialistas do Hospital Israelita Albert Einstein e se conecta, colabora e troca experiências com uma rede nacional de profissionais. Não é porque é EAD que o estudo é sozinho. Na pós-EAD Einstein, os alunos são acolhidos pela equipe, professores e coordenadores e todos se conhecem e aprendem juntos. Pós-graduação EAD Einstein. Cursos alinhados às demandas do mercado da saúde, cuidadosamente desenvolvidos por quem é referência. Quer saber mais sobre a pós-EAD Einstein? Acesse ensino.einstein.br e surpreenda-se com as oportunidades para o seu futuro. No seu ritmo de onde você estiver. Então, Não nossos importa. cursos. Opa! Nossos cursos, portanto, são atualizados e sintonizados aí com as principais demandas do mercado. Tem coisa errada aqui, só um minutinho, pessoal. Pronto. O ensino Einstein ele é respaldado pela expertise do Hospital Albert Einstein e é classificado desde 2025 como o melhor hospital do Hemisfério Sul e da América Latina. Pelo sexto ano consecutivo, nós estamos na 22ª posição do The World Best Hospitals de 2025. Lista essa divulgada pela revista norte-americana Newsweek. Então, o ensino é uma das nossas referências, assim como a área da saúde, tanto no Brasil quanto na América da Latina. O nosso corpo docente é de altíssimo nível. Contamos com tecnologias avançadas, com soluções acadêmicas e didáticas de ponta, que vai posicionar certamente a sua classificação como um dos profissionais de vanguarda, um dos profissionais mais bem qualificados. Portanto, a ideia aqui é justamente dividir com você todo esse conhecimento, todo esse know-how para que você alcance a capacitação que você tanto deseja. E nós contamos com unidades de ensino em diferentes estados no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador, e com um amplo portfólio de ensino à distância e projetos que atendem toda a América Latina. Um pouquinho dos nossos números. São 35 anos já de atuação no mercado de educação. São mais de 13 unidades hoje. É possível dizer que somos já mais de 13 unidades, porque 9 estão em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma em Belo Horizonte, Goiânia, Salvador e também Mato Grosso. São mais de 50 mil alunos formados na pós-graduação, cerca de 60 mil alunos por ano, quase 3 mil docentes, 16 categorias de produtos e cerca de 800 cursos ofertados. Então, eu tenho a mais absoluta certeza que você vai encontrar um curso que se adeque tanto à sua necessidade de tempo, de tema e de localização. E o que dizem os nossos ex-alunos? 95% acreditam que a especialização colaborou para a conquista dos seus objetivos. 9 em 10 avaliam o nosso corpo docente como ótimo. E um terço dos nossos egressos teve promoção ou aumento salarial logo após o início do curso. Essa é uma pesquisa que fizemos em 2022 com os nossos ex-alunos.
E ainda você conta com a Academia Digital, que é 100% gratuita. E está disponível para você que está participando dessa palestra aqui conosco. Por meio da Academia Digital, é uma plataforma que você vai ter acesso a um conjunto de informações, a um conjunto de materiais que poderão complementar o seu conhecimento, por meio de vídeo, videocast, podcast, desafios, infográficos e também os artigos acadêmicos, tudo 100% gratuito. Se eu fosse você, eu já tirava uma foto dessa imagem, copiava esse endereço da internet e acessava a nossa academia digital, que certamente haverá conteúdos que poderão agregar aí ao seu desenvolvimento intelectual. Na nossa academia digital, hoje já são mais de 500 mil membros cadastrados, 2.700 conteúdos disponíveis e totalmente gratuitos, mais de 1.500 autores produzindo os conteúdos semanalmente, então toda semana tem coisa nova, em mais de 50 áreas de atuação. E onde nós estamos fisicamente? Nós estamos em algumas unidades: Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Salvador e, claro, São Paulo. E com isso, eu apresentei a minha instituição para você e nós entramos agora no tema da nossa noite, que é a inteligência artificial para a tomada de decisão. Uma visão sobre a aplicação da IA na estratégia empresarial. E antes da gente entrar diretamente no assunto, eu vou me apresentar um pouquinho para você. Nós ainda não nos conhecemos, então muito prazer. Eu sou a Elaine Mandotti, eu sou professora, psicóloga de formação, mestre e doutora em administração de empresas pela Universidade de São Paulo. São mais de 25 anos de experiência como docente, sendo 20 deles dedicados só à coordenação de cursos, cursos esses de pós-graduação em company, nos mais diferentes tipos de empresas e segmentos. E claro, uma pesquisadora atuante, principalmente na inteligência artificial e nas aplicações da estratégia empresarial. Então, meu idioma, como eu costumo dizer com os meus colegas, é o administrês, ou a administração de empresas faz parte do meu cotidiano. E é com grande alegria que eu sou a coordenadora de ensino dos cursos de gestão do Einstein. Então, te convido depois a conhecer um pouquinho mais do nosso portfólio, que é extenso. São mais de 800 títulos que podem te ajudar, tanto da área assistencial quanto da área de gestão, em modalidades distintas, presenciais, EAD, cursos de curso e de longa duração. Meu LinkedIn está aqui embaixo, se você desejar, por favor, copia o LinkedIn e tenha conexão comigo também. E também gostaria de dizer um último recadinho para você. Se você tem alguma pergunta, deixa essa pergunta no chat e aí nós vamos responder a todas as perguntas uns 10 minutinhos antes da gente encerrar essa apresentação, tá bem? Então, nós vamos falar do nosso assunto de hoje, que é justamente as aplicações da inteligência artificial. Antes da gente começar a falar de inteligência artificial, acho muito importante falarmos um pouquinho da tomada de decisão estratégica. A tomada de decisão estratégica, ela, inclusive, ela já existe há muito tempo, muito antes da inteligência artificial, hoje auxiliar tanto o dia a dia das organizações e também o dia a dia de cada um de nós que estamos aqui, né? E essa tomada de decisão, ela precisa ter uma visão acerca de fatores macroambientais, microambientais e da própria instituição. Então, eu gosto desta apresentação, eu gosto dessa primeira imagem aqui, porque ela traz muito bem, ela esboça muito bem a realidade de um gestor no seu cotidiano. São inúmeras informações que precisam ser observadas no dia a dia de uma organização, independente do setor em que ela esteja atuando. Tal sorte que é importante que ele esteja sendo abastecido, ou melhor, seja munido constantemente de informações atualizadas no mercado. E algumas dessas informações, inclusive, basicamente ele consegue obter externamente, mas ele tem pouca influência, ele tem pouco poder sobre transformar essas realidades, transformar essas situações que acomete a todos nós, não só as empresas, mas eu diria que a cada um de nós, seja como consumidores, como cidadãos e assim sucessivamente. Vou dar um exemplo para você. Fatores políticos legais é um fator macroambiental e que influencia tanto a você que está aí do outro lado, quanto as organizações, como uma legislação nova,
uma nova regra, uma nova acreditação e assim sucessivamente. Fatores econômicos também influenciam expressivamente. Por exemplo, no início do ano tivemos aí o Donald Trump sendo presidente dos Estados Unidos, isso mexendo demais com o câmbio por conta daí das negociações internacionais. Fatores socioculturais é um outro fator macroambiental que influencia demais o nosso dia a dia, o comportamento das pessoas, como elas se relacionam e como elas consomem. Fatores tecnológicos, como a inteligência artificial, fatores demográficos, né? Recentemente saiu uma matéria onde estava sendo apontado que o Brasil hoje tem um número menor de pessoas nascendo da história. Mas isso são os fatores macroambientais. Fatores esses que, portanto, a gente não controla, mas nós monitoramos. E, portanto, esses fatores podem influenciar o dia a dia, o cotidiano de uma empresa. Existem fatores também, como são os microambientais, que eu não tenho, digamos assim, tanta interferência, mas que eu posso, de alguma maneira, a partir da minha tomada de decisão, a partir das minhas ações, interferir no mercado. Seja com os meus relacionamentos com os meus fornecedores, clientes, bancos, meios de comunicação e assim sucessivamente. Por exemplo, a mudança de um preço para cima ou para baixo pode mudar um pouquinho a constituição do mercado, especialmente do mercado concorrencial. E não menos importante, o ambiente interno, que é a própria organização. Então, dentro da própria instituição e dentro dos seus espaços, ela mesma desenvolve um conjunto de dados, um conjunto de informações. E algo que eu já gostaria de dividir com cada um de vocês aqui. Todas essas informações, sejam elas, né, passíveis de algum tipo de interferência, ou seja, eu posso acabar interferindo no ambiente, por meio do meu preço, por exemplo, como havia sugerido, são dados que precisam ser monitorados e que precisam ser principalmente tratados e obtermos informações e conhecimento, aquilo que a gente chama tanto de inteligência, para que a tomada de decisão ela seja assertiva, que é o que tanto se espera, é a busca da tomada de decisão assertiva e a eficiência dentro da gestão. E essas informações, elas são extremamente relevantes para que se constitua um mapeamento e um planejamento em níveis diferentes das instituições. Então, quando a gente observa uma empresa, gosto dessa imagem porque nos dá uma visão basicamente essa, uma visão piramidal do planejamento da empresa, dividido em algumas faixas, onde eu tenho o primeiro nível, que é o topo dessa pirâmide aqui, que é o estratégico, onde eu constituo a visão da empresa com metas e objetivos de longo prazo, aponta a direção em que a empresa deve seguir, e é o planejamento normalmente dos CEOs e dos seus diretores. Na sequência, eu tenho as decisões táticas ou os planejamentos táticos. Eu digo que é de médio prazo, o estratégico é sempre de longo prazo. São planos específicos para cada área, para cada departamento de gestão, com metas e objetivos muito claros, como disse, de médio prazo. E planejados, portanto, pelo médio, pela estrutura média das instituições, que são os gerentes e coordenadores, que são as pessoas que, de certa forma, recebem as informações de tomada de decisão estratégica e que vão tornar, de alguma maneira, isto prático para a própria organização. E quem é que vai executar? Essas execuções, elas acontecem em nível operacional, que são atividades contínuas do dia a dia do negócio. São constituídas por metas e objetivos de curto prazo e executado, portanto, pelos times operacionais e também por seus supervisores e assim sucessivamente. Muito bem, então falei um pouquinho das informações que são necessárias para a tomada de decisão. Agora, nós vamos falar um pouquinho de inteligência artificial. A mais utilizada, mais difundida é a IA generativa. Ela é basicamente uma inteligência artificial que aprende com os padrões. Então, por meio de propriedades estatísticas de dados, é possível observar algumas complexidades ou mesmo anomalias desses dados, comportamentos, nos permitindo alguns insights ou algumas observações acerca do que está acontecendo dentro e fora das organizações. Eu diria que todos nós aqui, de alguma maneira,
já utilizamos inteligência artificial no nosso cotidiano. Se você hoje, por exemplo, entrou em contato com a área de atendimento de uma empresa, se você hoje, por exemplo, acessou o aplicativo do seu banco, você certamente fez uso de inteligência artificial e mais, você provavelmente fez o uso de inteligência artificial generativa, que é o termo utilizado para essa inteligência artificial que hoje ela é popularmente utilizada no dia a dia. Isso, como eu disse, são inúmeras as aplicações de inteligência artificial generativa, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né. Mas, para criação de conteúdo digital, hoje, inclusive por meio das inteligência artificial que são open source, você pode gerar imagem, vídeo, música, você pode até desenvolver um novo produto, um protótipo, fazer a simulação por meio de ambientes virtuais e cenários que você constrói para você desenvolver testes, por exemplo. E claro, até na área da saúde, por meio da criação de dados sintéticos, com o objetivo de treinar modelos sem aí utilizar dados sensíveis, ou melhor, sem você expor informações reais. E isso permite o desenvolvimento de pesquisas e de novos tratamentos. Então, fiz um overview bastante generalista de aplicações de inteligência artificial. Mas existem três modelinhos que são os mais comuns e é o que mais a gente observa. Então, a inteligência artificial como um assistente. Então, ela pode atuar como um suporte interativo entre humanos, auxiliando em tarefas que são muito cotidianas, rotineiras para todos nós. E até mesmo automatizando, como é o caso dos chatbots, oferecendo a interação entre uma empresa, por exemplo, e um cliente. Mas ela normalmente requer um comando. E neste contexto, você precisa então solicitar uma atitude. Então, você vai obter por meio de um assistente geração de conteúdo, que é o ChatGPT, suporte ao cliente, tarefas repetitivas, como, por exemplo, agendar uma reunião, enviar e-mails, e assim sucessivamente. Então, três exemplos da IA como um assistente. Então, ela pode atuar como um chatbot, os assistentes virtuais, que inclusive em alguns contextos te auxiliam no cotidiano, o chatbot que muitas empresas de atendimento já têm desenvolvido para aquelas informações que são essenciais e padrão, rotineiras normalmente dos teleatendimentos, e ferramentas de geração de textos, que é o chat GPT que tanto a gente utiliza, né? Todos nós utilizamos o chat de GPT, o Gemini e assim sucessivamente. E todas essas inteligências artificiais, elas tratam com recursos abertos, isto é, todo mundo aqui, de certa forma, que usa esses mecanismos, esses aplicativos, estão aí, de certa forma, trazendo informações a eles e alimentando essas inteligências artificiais que vão gerando novos conteúdos para cada um de nós mesmos nos nossos cotidianos. E é por isso que é tão delicado hoje se colocar ou se trabalhar com dados sensíveis nessas inteligências artificiais que são open source. E nós temos também a IA para desenvolvimento de modelos. E aí a gente já utiliza muito para tomada de decisão, que é o nosso enfoque aqui. Então, a ideia é justamente criar modelos preditivos ou analíticos. E, portanto, a ideia é justamente a geração de insights, a previsibilidade, e por meio desses conteúdos que se desenvolve, nós conseguimos observar comportamentos, tomar decisões fazendo a previsão de algumas iniciativas que se pode e que se deve ter dentro das organizações. Então, basicamente, aqui a ideia é trabalhar com dados, e com isso a gente consegue observar, por exemplo, o comportamento do consumidor. Então, só categorizando aqui, então, a ideia é, como então a gente utiliza a IA para o desenvolvimento de modelos, análise de dados, então ela vai processar grande volume de dados, a previsão, né, os instrumentos preditivos, criando modelos que podem justamente prever o comportamento do cliente, demandas de produto, flutuações de mercado. A classificação, então, é possível também por meio de modelos pré-concebidos, se gerar a classificação de alguns padrões, então, por exemplo, e-mails, transações fraudulentas e assim sucessivamente. E, claro,
otimização, ajudando a encontrar a melhor solução para um problema, que é isso que tantas empresas buscam no seu cotidiano. E aí a gente vai ver aplicações na estrutura operacional e assim sucessivamente. Então, alguns exemplos, né? Então, a IA, no modelo que prevê quais clientes têm a maior probabilidade, por exemplo, de evadir ou de cancelar um produto. Um modelo que otimize preços de acordo com o mercado e com o mercado concorrencial, observando, claro, em tempo real esses dois aspectos. Um algoritmo que analisa, por exemplo, imagens de câmera para observar comportamentos incomuns e assim sucessivamente. Agora, a IA como um agente, que esse, inclusive, é uma grande tendência para aplicação de IA. Aliás, a maior parte das empresas hoje já constituem os seus agentes. E o que são isso? Os agentes de IA são sistemas mais avançados que operam com um alto grau de autonomia, ou seja, é praticamente um colaborador, de certa forma, que vai com autonomia desenvolver algumas atividades. São projetadas para perceber ambiente, raciocinar, tomar decisões e até mesmo executar ações, para atingir com alguns objetivos e em alguns cenários até mesmo complexos, com pouca ou nenhuma intervenção humana. Como disse, já é a atuação da inteligência artificial não como uma ferramenta, mas muitas vezes como um processo completo dentro de uma atuação organizacional. Então, olha alguns exemplos da IA como um agente. A gente vai falar um pouquinho sobre essa constituição. A tomada de decisão de maneira autônoma, ela já avalia cenários. Vou dar um exemplo. Para a constituição de operação e logística, né? Por exemplo, análise de estoque, é possível você estabelecer um agente para essa rotina, digamos assim, de estruturas operacionais, como por exemplo a farmácia de um hospital, à medida que você já consegue ter um comportamento padrão, é possível que você já permita, constitua um agente que faça a compra e a reposição de estoques de maneira automatizada. Interação com o ambiente, onde ele pode interagir diretamente com sistemas digitais, como por exemplo APIs e bancos de dados. É a resolução de problemas complexos, então vai aí o desdobramento de tarefas e subtarefas já sendo oferecidas a um grupo de colaboradores muitas vezes. Adaptação e aprendizado contínuo, onde o seu comportamento e estratégias são ajustados com base em novas informações e resultados. Isso quer dizer que, lembra que eu falei da IA generativa? A ideia da IA generativa é justamente ela ir se aprimorando à medida que ela é alimentada com mais informações. E essa constituição da IA como um agente, ela é, de maneira muito simplista, a constituição desta continuidade de informações que ela vai se alimentar dentro da própria organização, mas também com dados que estão fora da instituição. Então, algumas atuações, né? Uma negociação financeira, já falei para vocês, os robôs como em autônomos, em armazéns, e aí eu estou falando armazéns, mas também estou falando na gestão de estoque, né, na logística, procurement and sourcing, agentes de otimização na cadeia de suprimentos, agentes no suporte de TI, observando principalmente falhas em sistemas, nessa prática que inclusive já é bastante comum. Mas aí vem aquela dúvida comum, né? Muito bem, Elaine. Se a ideia é que a minha empresa ela tenha agentes, como é que eu faço para ter o meu agente? Então, existem hoje muitas empresas, a gente vai falar um pouquinho de softwares que são oferecidos às organizações, mas eu vou te explicar um pouquinho da história de você constituir um agente dentro da sua organização e o que que você precisa saber. Vamos lá. Você pode ter alguns modelos já pré-construídos, essas empresas oferecem esses agentes pré-construídos a você. Então, ele já tem alguns inputs e algumas, digamos assim, algumas características, tal sorte que você vai adequá-lo à realidade da sua organização. Então, ele é um agente pré-construído. Gostaria só de fazer uma ressalva a você que está nos assistindo.
Nós aqui somos neutros a qualquer empresa ou a qualquer marca. Nós estamos aqui para dividir com você esse conhecimento de inteligência artificial sem qualquer associação a qualquer empresa ou a qualquer software de inteligência artificial, tá bem? Combinado? Mas eu vou te apresentar algumas marcas para você conhecer. Mas você tem um agente pré-construído, é importante que você também crie a mais adiante o seu próprio agente. Então, você pode, a partir de um agente pré-construído, construir por meio da sua área de TI, da sua área de digital, melhor dizendo, a criação de novos agentes que se adequem melhor à sua realidade. Então, eu diria o seguinte, que você constitui um agente pré-construído e depois você vai adequar esse agente às suas necessidades, aos poucos, à medida que você vai trazendo aí as informações necessárias para a sua inteligência artificial. Um outro ponto extremamente relevante, portanto, isso daqui é um processo, é a orquestração desses agentes. O que significa isso, Elaine? Significa o quanto esses agentes conhecem e estão parametrizados para coletar as informações da sua empresa, o quanto as informações, aquelas informações que estão sendo coletadas, estão sendo adequadamente analisadas pelo setor e assim sucessivamente. É necessário que haja no caso, um humano, para observar se essa criação dos novos agentes, ela corresponde às necessidades que a empresa tem. E, portanto, essa orquestração significa monitorar, observar, imputar, conceder todas essas informações para que o agente ele trabalhe corretamente. E não menos importante, a necessidade de governança de todas essas informações. Portanto, nós pensamos na responsabilidade dos dados, na transparência e também na necessidade da empresa ela se preservar com relação aos seus dados sensíveis. Portanto, a governança ela é o elo de fechamento de todo este processo que visa a segurança dos dados da sua organização. E como é que a IA ela pode contribuir para as empresas? Então, já falamos um pouquinho dos três tipos de atuação da IA, como assistente, como modelo, como agente, e fazendo uma síntese aqui. Então, já vimos que ela é muito boa para uma análise preditiva, ela é fantástica para análise de demanda e mercado. Ponto importantíssimo, ela é sensacional para a gente pensar em análises em tempo real, por exemplo. A grande dificuldade das organizações é com relação à questão temporal. As informações, por precisarem de tratamento, elas demoram muito, muitas vezes para chegarem a topo da, digamos assim, da pirâmide. De forma que quando muitas vezes aquela informação ela chega à gestão, à alta gestão, ela já foi muitas vezes até perecível, né? Ela já pereceu. E claro, os processos de automação, como a gente já colocou aqui, que são os casos de agendamento, chatbot e assim sucessivamente. A análise do comportamento do consumidor também é uma prática muito comum da inteligência artificial para desenvolvimento de novos produtos, como já falamos, identificação de riscos, que é o ponto central que vamos tratar bastante aqui, e ferramentas colaborativas. Eu imagino que você, dentro da sua organização, se você já é gestor ou se você já ocupa essa liderança, você provavelmente precisou de informações de diferentes setores dentro da sua organização. Vou te dar um exemplo. Você muitas vezes precisa acompanhar o desempenho da sua equipe, você precisa consultar o RH, você precisa consultar a parte operacional, você precisa muitas vezes consultar até mesmo marketing. Ou seja, você precisa de informações que fazem parte ou que estão sob domínio de diferentes áreas da sua empresa, porque não há uma ferramenta colaborativa. E a IA, ela chega justamente para te oferecer essa contribuição. Uma ferramenta que ela vai integrar todos os dados dentro da sua empresa numa única fonte, num único source. Então, neste momento aqui, eu vou te apresentar algumas empresas e alguns softwares de inteligência artificial que são de cloud source. O que significa isso? Que elas foram desenvolvidas
para soluções institucionais, para soluções organizacionais. Então, eu tenho, por exemplo, a IBM Watson, que inclusive é uma ferramenta, uma empresa muito consolidada, mas uma ferramenta já bastante consolidada dentro do setor e que pode te oferecer soluções aí diversas, inclusive tanto como modelo, como assistente, como um agente. A Azure Machine Learning, que é da Microsoft, portanto é concorrente da Watson, tem essas mesmas disposições, ou seja, você pode constituir uma inteligência artificial que é assistente, que é modelo e que ela é um agente. E ela é possível você formatar dentro das suas necessidades. Uma característica da Azure, por exemplo, é que ela lida com dados de melhor, são grandes volumes de dados, não são dados de grandes impactos, mas volumes grandiosos de dados. E, portanto, ela é uma ferramenta bastante recomendada para essa finalidade. Mas também temos a Oracle e outras, como a SAS, a SAP, muito destinadas à gestão de risco. E por quê? Porque parece que o risco ela é um assunto de diferentes esferas dentro das organizações, seja da área da saúde, seja da área financeira, em qualquer segmento que se observa é uma grande observação dos riscos institucionais. E risco institucional a gente tem em diversas esferas, desde o risco da informação, o risco financeiro e assim sucessivamente. Aqui no Einstein, por exemplo, nós temos uma preocupação com o risco do paciente, porque afinal de contas, nós lidamos com pessoas, com saúde, com vidas. Então, a nossa preocupação em excelência e qualidade, ela é exaustiva e nós temos a contribuição também da inteligência artificial para nos assessorar. E não só dentro da área da saúde, mas também da área de ensino. E algumas aplicações da IA, por exemplo, na área da saúde. Então, para diagnósticos médicos e previsão de doenças, hoje é possível por meio dessas informações que são colocadas, muitas vezes, dentro, até mesmo quem nunca, né, utilizou o Google como uma ferramenta de diagnóstico, mas isso é muito rudimentar. Hoje é possível, por meio de softwares específicos para a área da saúde e pelo histórico, se oferecer diagnósticos cada vez mais precisos e com uma previsão de doenças muito mais acurada. Uma otimização dos fluxos operacionais. Sem dúvida nenhuma que um dos pontos sensíveis das organizações da saúde são seus fluxos operacionais. E com alegria, divido com vocês que essa é um grande exemplo do Einstein. O Einstein, enquanto instituição de saúde, divide com inúmeras empresas, inclusive com a área pública, o nosso fluxo operacional, nosso processo de infraestrutura e facilities, justamente porque somos uma referência e excelência neste setor. E nós contamos também muito com inteligência artificial para este fluxo. Claro, a personalização do atendimento ao paciente. Quem acha que por meio do chatbot a gente perde, de certa forma, a personalização, com o aprimoramento desses assistentes, é possível você construir atendimentos cada vez mais dirigidos para determinados perfis de pacientes. Então, aqui estão alguns exemplos de softwares de inteligência artificiais dedicados exclusivamente à área da saúde e análises médicas. Então, alguns pontos importantes desses softwares: análise de imagens médicas, dados clínicos, notas clínicas. Nós também temos, claro, os nossos chatbots. Então, plataformas que oferecem aí suporte à decisão clínica, personalização de diagnóstico e, claro, o monitoramento e detecção precoce de algumas doenças. E aqui eu vou dizer como é que é possível você otimizar o atendimento ou a sua prestação de serviços por meio da IA. Então, eu vou te falar dos mais simples até os mais complexos, como, por exemplo, agendamento e consulta. Hoje é possível, por meio da inteligência artificial, se observar onde é possível otimizar a agenda dos nossos médicos e também dos nossos especialistas por meio da inteligência artificial. Até mesmo
aplicação de telemedicina com triagem assistida, que todos vocês, todos nós, né, já fizemos uso da telemedicina. Hoje em dia é possível você fazer uso da telemedicina e da triagem no processo de monitoramento por meio da inteligência artificial, até mesmo a otimização de fluxos por meio do rastreamento dos pacientes e o sistema de apoio a uma decisão clínica, por exemplo, porque hoje existem algumas roupas que já possuem alguns chips e assim sucessivamente. Uma tecnologia extremamente avançada, mas hoje já se discute também na possibilidade de se rastrear os pacientes e as suas condições médicas. A integração de dados multidisciplinares da inteligência artificial, gerenciamento de estoque, personalização do atendimento ao paciente, automação dos processos administrativos e assim sucessivamente. Além disso, o que mais eu posso pensar na inteligência artificial? Claro, sempre pensando nos dados sensíveis que se podem utilizar, especialmente com a inteligência artificial de recursos fechados. É possível você desenvolver cuidados compásicos centrados nas necessidades dos pacientes, com tratamentos personalizados, análise dos dados dos pacientes por meio dos seus históricos, e assim sucessivamente, coisas que já falamos bastante. Mas o que é preciso considerarmos para o uso da inteligência artificial? Coisas que me perguntam com grande frequência, né? Primeiro ponto, que aí cabe não só às organizações, mas também à esfera, digamos assim, política e mesmo nacional, a transparência nas decisões. Então, é muito importante que haja esse processo de governança, mas também que haja uma segurança dos órgãos governamentais acerca das tomadas de decisões e da transparência do uso das informações. Então, é possível dizer que é necessário a regulação do uso da inteligência artificial como uma prática recorrente dentro das organizações, por meio do uso dos seus dados e assim sucessivamente. A preservação dos dados dos pacientes, da sua privacidade, e isso está dentro das organizações e, de certa forma, das organizações da saúde, do alto board de gestão das instituições. É necessário que se pense sobre isso e, principalmente, que se tenha este cuidado, essa governança sobre os dados de maneira, claro, incisiva, mas também exige de cada um de nós uma adequação e uma adaptação. Afinal, a inteligência artificial, ela não é uma realidade só para as organizações, ela é uma realidade para todos nós. Eu costumo dizer nas minhas palestras que, se a gente parar para pensar, a tecnologia, ela vem há muitos anos e de maneira bastante até, vamos dizer, agressiva, mudando o nosso cotidiano, a nossa maneira de pesquisar. Então, é possível dizer que hoje você pesquisa por meio do Google, mas você aos poucos está abrindo mão do Google para você passar a utilizar uma ferramenta de pesquisa de inteligência artificial por meio dos das ferramentas open source. E isso é uma mudança de paradigma, isso é uma mudança de comportamento, uma mudança até, de certa forma, de aprendizagem. A maneira como a gente pesquisa hoje certamente não é a mesma forma com que pesquisamos há anos. E as mudanças nas práticas profissionais? Uma consequência natural de tantas transformações que temos, transformações tecnológicas, transformações comportamentais e até mesmo socioculturais, é natural que haja demanda para novos profissionais. Os profissionais que conhecíamos há anos certamente precisarão mudar algumas das suas práticas. Observamos, por exemplo, na noite de hoje, que é possível de maneira muito assertiva e com base em dados, termos diagnósticos bastante precisos e bastante dirigidos e personalizados. Então, as práticas médicas e as práticas assistenciais, elas carecerão de relações humanizadas cada vez mais. Ou seja, aquele profissional que pensa no indivíduo não só como uma pessoa, mas como um humano, com suas relações emocionais, com as suas relações sociais, certamente será um profissional que estará à frente do seu tempo. E isso vale também para o educador, como é o meu caso aqui. Muitos já comentaram e me questionaram: poxa, mas será que a inteligência artificial ela vai substituir o professor?
Na verdade, não. O que vai mudar é a maneira como se ensina, é a maneira como se pesquisa. A inteligência artificial ela é uma ferramenta que ela certamente veio para contribuir. E, claro, exige de cada um de nós essa adequação. E eu fecho essa nossa palestra deixando uma frase para você. A humanização, frente a tantas transformações que temos hoje na nossa sociedade, essa sim é uma grande tendência gerada pela IA. E com isso, eu agradeço nesses 45 minutos de palestra de apresentação, com muita brevidade, o assunto inteligência artificial e a tomada de decisão estratégica nas organizações. E claro, abro neste momento para perguntas. E se você deseja saber mais sobre essa temática, nós temos inclusive uma pós-graduação só sobre a inteligência artificial. Eu te convido a entrar no nosso site e pesquisar um pouco mais sobre este assunto. E abro então para perguntas. Elaine? Olá, Elaine, minha jara. Boa Oi, noite. pois é, boa noite. Eu estava dando uma olhadinha aqui nos nossos ouvintes e temos aqui algumas perguntas. Uma da Luísa Ferrari, que você já pontuou algo sobre o assunto durante a palestra, mas ela está mencionando como a IA pode otimizar sem substituir o julgamento humano, essencialmente nos contextos mais complexos, e de que maneira nós conseguiríamos evitar uma dependência excessiva da IA e dos assistentes. Bom, é mais ou menos, eu vou fazer uma comparação, uma analogia com a dependência do Waze. Eu diria para você que a dependência, ela é um processo que vai depender de cada um de nós e de como nós utilizamos essas ferramentas. É claro que se a gente pensa tem vários aspectos e várias implicações essa sua pergunta, tá? A primeira delas eu diria que é com relação aos nossos processos cognitivos, né? Então, falando aqui como psicóloga, eu vou colocar o chapéu aqui de psicóloga. Dentro deste contexto, a inteligência artificial, ela provavelmente vai nos trazer uma comodidade, no sentido de que algumas respostas elas são trazidas de maneira muito simplistas, né? Porque afinal de contas, como eu disse, ela é de recurso aberto, open source, e cada um de nós vai fazendo esses inputs de informações para a inteligência artificial e para o próximo, portanto, que for fazer a pesquisa, vai ter aquela mesma informação. Entretanto, é importante que você tenha o conhecimento, a maturidade que você desenvolveu em todos os seus anos de vida. Então, o seu nível de criticidade neste sentido, a sua capacidade de criticar, ela precisa estar mais aguçada. E, de novo, não tem outro caminho senão o próprio conhecimento. É por isso que é tão importante você buscar por fontes diferentes que estão além da inteligência artificial, né? É comum muitas pessoas fazerem perguntas para a inteligência artificial sobre um determinado assunto e ela trazer, às vezes, uma redação lindíssima. Só não se esqueçam que a inteligência artificial pode alucinar também. Então, é importante que você busque por outras fontes, você peça sempre que possível a fonte para a inteligência artificial e, se possível, você ir fora também da inteligência artificial, fazer essa pesquisa, que são na raiz da informação, que são os livros, os artigos acadêmicos. Enfim, nós estamos na era não mais da informação, sabe? Nós estamos na era do conhecimento. E a era do conhecimento, ela está marcada pelo uso da inteligência artificial e o quanto nós humanos seremos capazes de criticar. E é por isso que essa crítica que nós precisamos ser capazes de desenvolver é essa mesma crítica que vai tornar a sua percepção a parte da percepção de uma inteligência artificial, mas de uma inteligência humanizada. Perfeito, Elaine. E seguindo nesse mesmo raciocínio, a Ariane Gonzaga, ela pergunta: que trilha de aprendizado você recomendaria para um profissional de saúde, especialmente aquele que atua na gestão, na área de IA? Eu imagino a nossa pós, né, Elaine? É, nós temos inclusive uma pós-graduação de inteligência artificial e transformação digital. Eu diria que ela é a primeira pós-graduação, sabe? Mas há outras
Porque, veja, ela justamente uma pós-graduação que ela vai te trazer a ferramenta. E vou, claro, te dar um overview sobre as práticas de administração. Mas você não vai. Se eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que você não vai parar de estudar, mas alguns podem ver isso como uma má notícia. Pessoalmente, como acadêmica e docente, eu vou dizer que não, que essa é uma ótima notícia. Aí a minha recomendação para você é fazer outros cursos, cursos de gestão que muitas vezes até você pode fazer numa sequência essa pós de inteligência artificial. Nós temos uma pós também em data science, mas essa é um pouco mais técnica, onde eu trato basicamente os dados. Então, faço uso de estatística, de métodos quantitativos. Então, ela é um pouco mais técnica. Mas eu recomendo a você pelo menos dois cursos: um curso de gestão e um curso de inteligência artificial. Eu acho que a sua trilha de aprendizagem é essa. E a Paula Diniz também pergunta se a nossa pós nos prepara os alunos para atuar na interface entre tecnologia e negócios, desenvolvendo as habilidades multidisciplinares. Perfeito, excelente pergunta. É isso mesmo. A ideia é você ser o usuário da inteligência artificial, é você cada vez mais estar aí a par dessas tendências, de forma que você será, ao final deste curso, desenvolver as suas competências acerca do uso da inteligência artificial dentro das instituições, dos mais diferentes tipos, tá? Não só da saúde, mas também em outras indústrias. Então, eu diria para você que ela não é necessariamente uma pós-graduação para desenvolver, por exemplo, um agente. Não tem essa premissa. Mas para que você, como usuário, possa sim escolher os melhores inputs para o seu agente, por exemplo. Então, a ideia não é formar em TI, a ideia é formar para o uso da inteligência artificial. Ótimo. E Elaine, a Gilda Neves, ela está perguntando qual o melhor software para o trabalho na auditoria hospitalar. O que você indicaria? Olha, eu certamente indico, digamos assim, uma ferramenta que ela seja de inputs fechados, né? Ou de recursos fechados, ou closed source, justamente porque ali a gente lida com dados muito sensíveis. E com essa preocupação, eu certamente indicaria que você buscasse por uma que envolvesse também riscos, como a gente colocou algumas marcas aí, que eu não gosto muito de fazer propaganda, mas enfim, temos algumas opções aí, como a Oracle, a SAS, ou mesmo a Watson, também é uma. Você pode construir agentes que auxiliam os processos de auditoria dentro da sua organização, tá bem? Eh, Temos também aqui o Pedro Antônio. Ele gostaria de saber como a IA simplifica a tomada de decisões, mas mais relacionado às implicações éticas. Pois bem, eu diria que essas implicações éticas, elas estão associadas à governança que se faz dentro das organizações. E a prática de governança, que é outro tema de pós-graduação que temos, inclusive, ela antecede a inteligência artificial. Você lembra que quando a gente estava falando da construção de um agente, por exemplo, você pode obter, por exemplo, um agente já pronto, e você, a partir das informações e do que você tem do cotidiano dentro da sua organização, você vai criar novos agentes, né? A partir daquele agente que você é, constituiu. Então, eu diria o seguinte, que a prática de governança, a prática de valores e a prática ética, ela antecede a inteligência artificial. E esses inputs, aquela orquestração e os processos de governança, é o que vão garantir que todos dentro da sua organização estejam atuando de maneira ética dentro das suas estruturas. Então, só reiterando, essa prática de governança, ela é uma prática que ela vem do topo das organizações. Então, a alta gestão, ela é responsável por conceber essas práticas, os seus valores, por meio da sua missão, visão, para todos os seus colaboradores, inclusive para o seu board, digamos assim, de gestores e também de diretores. Então, só fechando essa sua resposta, ela é uma decisão que ela é humana e que você vai orquestrar a sua inteligência artificial para atuar exatamente com essas premissas que você deseja dentro da sua organização. E é natural que quanto mais
governança, quanto mais compliance você constituir dentro das suas organizações, isso seja transferido para os assistentes e agentes que você tem de inteligência artificial. Bacana. Elaine, o Marco Aurélio, ele pergunta como fica a parte de prescrição medicamentosa no contexto das IAs, com o objetivo de diagnosticar e tratar os pacientes. Muito boa pergunta. Eu diria que, mais uma vez, nós temos aquela situação em que você tem inteligência artificial, inclusive tem alguns dados, que eu não trouxe aqui os dados médicos ou mesmo as pesquisas que temos dentro do Einstein, mas hoje, por exemplo, as práticas de aplicação e recomendação medicamentosa, elas são mais assertivas por meio da inteligência artificial. Entretanto, é muito importante que o médico, e ele continuará tendo essa mesma atuação, ele faça um desenvolvimento da observação holística do seu paciente. Você lembra que a gente estava falando que a inteligência artificial ela lida com dados, dados esses que são muitas vezes ali, digamos, absolutos. Esses dados absolutos é natural, que se você observa, por exemplo, a pessoa está com uma deficiência de ferro, vou prescrever o medicamento XPTO para essa deficiência porque eu estou observando no exame. Mas é importante que você olhe também aspectos emocionais, que você observe aspectos sociais dessa pessoa, para que você faça o diagnóstico da doença corretamente. Nós já sabemos também que inúmeras doenças, elas não são simplesmente, digamos assim, observadas com 95, ou melhor, acima de 95% de acurácia. Vamos pegar as doenças reumatológicas, por exemplo. Existe uma interferência emocional muito grande sobre o diagnóstico das doenças reumatológicas. De forma que, neste contexto, se eu não observo aspectos comportamentais, fica impossível eu utilizar um medicamento mais correto. Então, eu diria para você o seguinte, que é preciso, sim, observar aspectos generalistas e fazer a prescrição médica com o que a inteligência artificial é capaz de oferecer para você, mas o médico jamais poderá fechar os olhos para outros aspectos que são paralelos, como eu disse, comportamento, aspectos emocionais e sociais, para que esse diagnóstico seja feito com maior nível de precisão, coisas que a inteligência artificial não é capaz de fazer. Então, ela é muito utilizada, eu diria que vai ser muito eficiente para questões de corriqueiras, mas para diagnósticos mais complexos, eu ainda preciso do humano. Ok. E não menos importante, mas eu acredito que seja a nossa última pergunta, Elaine. O Roberto Silva, ele pergunta, se uma vez o profissional estando qualificado, se preparando e evoluindo, ele estará à frente dentro dessa tecnologia. E ele coloca aqui, entretanto, em relação às automatizações que já estão ocorrendo, como ficaria o mercado com a inteligência artificial, com as novidades positivas dentro dos próximos 20 anos? Olha, eu eu tenho aqui algumas ressalvas, porque afinal de contas, né, muitas pessoas hoje, nós temos muitos profissionais hoje preocupados em perder as suas posições profissionais para a inteligência artificial. Eu tenho algumas notícias para vocês. Lembra que eu falei que nós vamos precisar quebrar alguns paradigmas, alguns padrões e alguns aspectos já definidos dentro da nossa sociedade? Neste sentido, é importante que todos nós estejamos atualizados com relação ao que está acontecendo no mundo, porque afinal de contas essa é uma transformação social, uma transformação que vai além das nossas capacidades de controle. Dito isto, a cada um de nós cabe nos atualizar sobre o que está também sendo exigido para as nossas práticas profissionais. Por exemplo, eu como professora, eu não posso temer ser substituída pela inteligência artificial. Veja, nossa noite de hoje, por exemplo, e em vários contextos aqui, é possível fazer uso da inteligência artificial, mas quando conversamos e quando eu faço analogias com exemplos, práticas, contextualizações, isso vai além da inteligência artificial. E é por isso que o preparo, a experiência, elas contam para esse profissional que é extremamente capacitado.
Entretanto, a gente observa também que algumas atuações operacionais, como por exemplo o controle de estoque, pode ser 100% automatizado, né? Por meio da inteligência artificial. E esse profissional, o que que ele precisa fazer? Pois bem, ele precisará monitorar esses agentes que a gente construiu. Lembra que eu falei que a orquestração ela é ponto importante? Então, não basta que você entenda, por exemplo, dos controles de estoque, daquelas práticas operacionais que são tão tradicionais. Você precisa, então, neste contexto, entender como é que a inteligência artificial ela faz uso dessas informações e como é que você constrói esse agente e como é que você monitora, orquestra esse agente dentro dessa aplicação. Então, o que na verdade muda é um pouco a forma como você trabalha, como você atua. Quem é um pouco mais velho, por exemplo, tá muito antes do pacote Office, né? Então, algumas organizações sequer teve o acesso ao pacote Office antes dos anos 90, né? Então, até lá, havia muitos profissionais e profissionais distintos com capacidades distintas. O que aconteceu com o passar dos anos é que cada um de nós tivemos que nos adequar, aprender o software, aprender a ferramenta e fazer o melhor uso dela. Então, minha recomendação é que sim, você continue estudando, continue se capacitando, continue observando as tendências de mercado para o seu setor, para o seu segmento, para a sua atuação profissional. E principalmente, observe como a inteligência artificial contribui para o seu dia a dia, para que você aí sim, você esteja preparado para contribuir para a sua organização da melhor forma, fazendo uso da inteligência artificial, não sendo substituído por ela. Isso, Elaine, acho que chegamos no horário, né? Chegamos, É. Elaine. Acredito que finalizamos, né? Aí é contigo. Ah, antes da gente só encerrar, então eu vou pedir para que você faça aí a sua avaliação. Vou deixar aqui alguns instantes, então a sua opinião é muito importante. Acesse o nosso QR Code. E mais uma vez quero agradecer a cada um de vocês pela participação, pela presença aqui nessa nossa sala virtual. Dizer que foi uma grande alegria dividir esse momento com vocês e espero ver vocês em uma das nossas salas de aula. E não se esqueça, vocês têm acesso a descontos exclusivos fazendo alguns dos nossos programas, por exemplo, a pós-graduação em Inteligência Artificial e Transformação Digital. Quer saber mais? Acesse, aponta sua câmera para esse QR Code que você vai ter acesso ao nosso programa. E com isso eu me despeço de cada um de vocês. Meu muito obrigada mais uma vez e espero te ver em uma das nossas salas. Até mais!